esperança, de uma alegria na esperança. Sede pacientes na tribulação, né? Essa tribulação daí ela vai passar, mas precisa haver uma paciência da nossa parte. E na oração perseverante, nós não podemos deixar na prática da oração, né? Então, baseado nisso, nós vamos abrir o culto e receber a palavra que Deus colocou no coração da pastora Cíntia e no final orarmos uns pelos outros, né? Esperando que o Senhor nos dê condições de seguir a agenda assim que for viável na nossa situação local. Senhor, nós louvamos o Teu nome e dizemos o Teu nome. De qualquer tempo, louvamos o Teu nome e dizemos o Teu santo nome. Senhor, ainda que os dias sejam de tribulação, ainda que os dias sejam de desafios, nós nos entregamos a Ti, colocamos mais uma vez nosso coração na dependência do Teu senhorio, do Teu favor, da Tua graça, da Tua ação poderosa, em nome de Jesus. Não queremos mais ser displicentes, também não queremos deixar aquilo que prezamos tanto em nossas vidas, que é o culto, a honra, o louvor ao Teu nome. Senhor, nós queremos nessa noite, nesse lugar, honrar de todo o nosso coração e receber a palavra, a instrução que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. E aleluia, nesse lugar, no Teu Espírito Santo e poder de graça, em nome de Jesus. Amém? Eu vou deixar a oferta para o final, logo no louvor, porque você vai compartilhar a palavra, no final a gente vai orar, ofertar e ensinar se for nada. Amém? Ele me encontrou.
nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ah, eu sou teu. Ah, eu sou teu. Santo és incomparável.
Boa noite, graça e paz. Amém? Tempinho bom de desafios, hein? A gente nunca sabe o que vai acontecer no dia seguinte. A gente planeja, acho que vai acontecer, o trem não acontece. Mas em tudo nós devemos dar graças, em tudo nós devemos dar glórias ao Senhor. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Josué. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, cadê a Drica? Josué. Josué é um grande homem de Deus, um grande líder da nação de Israel, que recebeu um desafio que eu acho assim, realmente algo admirável da parte de Deus, e Josué ter encontrado esse lugar de graça para Deus o ter escolhido. Josué talvez para alguns aqui sejam filhos, talvez para alguns seja o casamento, talvez para alguns uma viagem para fora do país, talvez para outros seja ter paz, talvez para outros a Canaã seja ter saúde, talvez para outros a sua Canaã seja ser livre da depressão, da tristeza, do pânico, da dor, da decepção. Para cada um de nós temos uma Canaã. E eu preciso olhar para dentro de mim e falar: uau, qual é a minha Canaã? O que eu tenho desejado e o que eu tenho sonhado? Aí a grande pergunta que você precisa fazer para você mesmo é: ok, e o que eu tenho feito para conquistar essa Canaã? O povo é levado às portas da sua terra prometida. Só que eles tinham muitas batalhas para serem vencidas. E aí eles vencem uma das mais temidas, uma das mais desafiadoras. Eles passam e aí eles têm uma Jericó para vencer. Eles têm uma Jericó totalmente fortificada, um exército super bem armado. E aí Deus fala a Josué: vai, faz isso assim, assim e assado. Eu não vou entrar na história de Jericó, porque ela é muito linda, ela é muito preciosa, mas nós não temos tempo para isso. E aí o que acontece? Deus dá a vitória, tal qual Deus instruiu, tal qual Israel, Josué e o seu exército fizeram. Eu creio que a maioria que conhece a história de Jericó. Beleza, joia. Eles voltam jubilosos, eles voltam maravilhados, se achando a última bolacha do pacote. A bolacha do pacote tem duas versões, né? Ou ela é toda quebrada ou é a mais desejada. E aí o que acontece? Eles têm só uma Ai. Eles têm um paizinho bem michurruquinho ali, pequenininho para destruir, para avançar e tomar a posse daquela Ai. E aí, isso daí é batalha vencida. O que acontece com a batalha em Ai? Quem sabe dizer o que aconteceu em Ai? Derrotados, envergonhados. Precisava ir com um exército muito pequenininho, porque era muito pequena aquela nação. Sabe aquele probleminha, aquele pecadinho, aquele detalhezinho que não precisa, pode deixar quietinho que não vai ter problema? Pois é. Aí Josué
fala, uau, o que é isso? O que aconteceu? E aí, por gentileza, Josué 7. Eu queria ler todo o capítulo com vocês, mas não vai dar tempo. Então vamos lá, vamos ter que pular. No capítulo 7, Josué 7, no versículo 10, fala assim: então disse o Senhor a Josué: oi, meu Deus, levanta-te. Por que estás prostrado assim, sobre o rosto? Lógico, Josué, como um grande líder, vê o seu povo derrotado, vê o seu povo machucado, vê o seu povo ferido. Ele falou: meu Deus, onde que eu errei? O que eu fiz de errado? 7:10. No 11. Olha o que Deus responde. Israel, por favor, todos leiam. Israel pecou e violaram a minha aliança. Dias atrás, o irmão Alexandre ministrou sobre aliança. Pastor Domingos, Claudicir Domingos, domingo passado, pregou sobre o quê? O que o pastor Claudicir ministrou? Igreja, unidade, corpo. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Ai, era pequenininho demais. Ai, era um exército, sem dizer quase nada, perto do exército de Israel. E aí, Israel foi totalmente envergonhado. Viraram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Jesus, misericórdia. Quando eu li isso aqui, Israel pecou. Queridos, os dias que nós estamos vivendo, nós precisamos nos prostrar diante do Senhor e falar: Deus, e aí? O que eu preciso fazer? Onde eu preciso mudar? Onde eu tenho que mexer alguma coisa comigo? Aí você deve estar pensando: vem a pastora de novo falar que tem que orar, que tem que jejuar, que tem que buscar a presença de Deus. Sim, eu vou continuar falando isso. Nós como líderes vamos continuar falando isso. A igreja do Senhor precisa estar preparada. A igreja do Senhor precisa ter comunhão com o Pai. A igreja precisa saber quem Deus é. A igreja do Senhor, aquela que vai subir, precisa conhecer quem Deus é. Queridos, nós não podemos subestimar o que está acontecendo aí. Deus, na minha opinião, posso estar muito enganado, mas Deus está em silêncio. Deus não está falando nada. Deus está quieto. Deus está esperando uma ação nossa. Deus está esperando uma reação nossa. Deus está esperando os joelhos dobrados na sua presença. Deus está esperando santidade. Deus está esperando uma igreja santa, imaculada, uma igreja que não tem do que ser acusada. Queridos, os dias que nós estamos vivendo, nós precisamos aprender a ser igreja em casa. Eu nunca imaginei, na minha sã consciência, que estaríamos vivendo esse tempo. Lá em dezembro, novembro, nós ministrávamos sobre fé. E eu e o pastor Joel falávamos: as pessoas, nós não precisamos do mundo que nós estamos vivendo. A maioria das pessoas, elas não precisam de fé, porque muitas coisas o dinheiro resolve. Nós não temos problemas, nós não tínhamos problemas sérios. Mas atualmente, eu nunca imaginei que essa chave fosse virada assim, só coisas de Deus mesmo. Dá-lhe um momento. Em março nós somos trancados dentro de casa.
As pessoas de uma hora para outra foram isoladas do seu ambiente relacional, do seu ambiente social. Muitas entraram em depressão, síndrome do pânico, medo, desespero, pânico. A Aninha, que trabalha numa clínica, que atende muitos esses casos, quantos por cento aumentou, Ana? 90% de atendimentos psiquiátricos. Pessoas que já tinham parado com a medicação, tiveram que voltar. Queridos, nós não podemos passar por esse ambiente, por essa situação, por essa circunstância, sem sermos aprovados por Deus. Eu creio que ainda Deus não liberou a cura. Deus ainda não nos libertou desse vírus, porque ainda nós precisamos aprender algumas coisas. E eu não estou falando do mundo, estou falando da igreja. Israel pecou. Eu nem vou entrar nos detalhes das coisas que levou a esse pecado, que levou a essa maldição, que levou a essa derrota. Queridos, esses dias eu estava falando com uma pessoa, eu achei muito interessante, quase que eu ri com a pessoa, né? Nós falando sobre a declaração do imposto de renda, coisa e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí essa pessoa falou assim, eu tenho uma pessoa que faz aí, e ela faz tudo certinho, tudo dentro da lei. E aí ela começou a contar para mim, né? E eu parado escutando, daí a pessoa falou, né? Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Todos nós temos uma consciência do que é certo e o que é errado. Queridos, nós não podemos roubar do governo, nós não podemos roubar de Deus, nós não podemos roubar do nosso amigo, nós não podemos roubar do nosso vizinho. Aqui, nessa questão específica, exatamente foi isso que aconteceu. Furtaram, roubaram algo que Deus tinha determinado que não era para fazer, dentro daquela nação, em Jericó. Na primeira batalha, Deus tinha dado uma ordem clara do que era para ser feito com os despojos. E aí um dito cujo, um abençoado, vai lá e rouba o quê? Vai lá no versículo 21. Acã fala assim, quando eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei e tomei. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Queridos, nada ficou oculto aos olhos do Senhor. O mundo, porque o mundo faz. Você é do mundo? Eu não sou do mundo. Quem é mãe de jovem e adolescente? Qual é a história? Mãe, mas todo mundo faz. Mãe, todo mundo vai. Mãe, todo mundo usa. Qual é a resposta que nós mães falamos? Você não é todo mundo. Queridos, nós não somos todo mundo. Nós somos a igreja. Nós somos a noiva. Nós somos a noiva, aquela que vai subir. Amém? Só que é o seguinte, essa igreja que vai subir é uma igreja sem mácula, é uma igreja sem pecado, é uma igreja que tem relacionamento com o noivo. Como que vai casar sem se conhecer? Como que vai casar se não tem relacionamento? Não vai subir. Nós precisamos acordar. É bom demais ficar em casa. É gostoso ficar em casa. Queridos, eu vou ser muito sincera para vocês. Eu amo ficar em casa. Eu gosto de ficar em casa. Eu não acho ruim. Só que nós temos que ser uma igreja ativa. Nós não podemos nos esconder. Nós não podemos nos travar. Não tem como nós não orarmos, não tem como nós não buscarmos a palavra, não tem como nós não intercedermos. A igreja, que é a igreja do Senhor, a noiva, tem que se relacionar com o noivo. Ele espera isso de nós.
O Senhor tem esperado isso. O Senhor tem esperado que a igreja se prostre em sua presença. O Senhor tem esperado que nós nos rendemos em sua presença e clamamos por misericórdia, que nós intercedemos por essa nação, interceder pelos nossos governantes. Queridos, olha o que está acontecendo cada semana. A população está se formando em direito. Está todo mundo tentando entender o que é um decreto, o que é uma lei. Nunca se ouviu falar tanto em decreto, tanto em lei, em Constituição. Todos nós aqui estamos tentando ter um diploma, né, Ale? De advogado sem ter. Mas bem. Mas é cada furada, gente, dá misericórdia. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos ser uma igreja ativa. Nós precisamos ser uma igreja que age, que se movimenta, que atua no ambiente espiritual. Queridos, nós não podemos nos travar. E deixa eu te falar algo. Esse negócio de ficar em casa é perigoso. Esse negócio de poder dormir até mais tarde, de não precisar vir para o culto tão cedo, de não ter tanta coisa para fazer na igreja, é cômodo, é algo do inferno. Vai colocando comodismo, vai vindo a preguiça, vai vindo o marasmo, vai vindo aquela coisa, ir para a igreja, mas transmite pela internet. Jesus, misericórdia. Queridos, não dá para nós nos conformarmos. Nós não podemos nos conformar com essa realidade. Nós precisamos continuar batalhando. Nós precisamos continuar orando. Nós precisamos fazer a nossa parte. A guerra não acabou. A batalha não terminou. E nós não podemos perder. Queridos, nós não podemos perder essa batalha. Nós não vamos entrar em Ai para perder. Nós precisamos entrar em Ai para ganhar. Mas só tem um jeito, só tem uma forma de vencer. É fazer exatamente da forma que Deus mandou. Nós precisamos obedecer. Papais e mamães aqui, você castiga o teu filho porque ele obedeceu uma ordem sua? Quem aqui castiga um filho porque ele obedeceu? Ninguém é louco e doido. Os nossos filhos só são disciplinados ou castigados, seja o termo que nós podemos usar, quando eles desobedecem. Tem que ter uma consequência. Ainda mais com Deus. Deus é bom. Deus nos ama. Deus nos ama tanto. Mas Deus nos ama tanto que Ele permitiu um vírus microscópico que nós não conseguimos enxergar ao nosso olho nu. Nós não conseguimos ver aonde esse bichinho está. E é um exército tão grande que tem derrotado muita gente. Queridos, nós precisamos acordar. Está na hora da igreja acordar. Nós precisamos nos posicionar. Quando você acordar de madrugada, não fique titubeando. É para você levantar e orar. Quando você perder o sono, quando você sentir um mal-estar aqui dentro, é para você orar. É para você buscar a presença do Senhor. Quando a tristeza invadir o teu coração, não é para você ir para o Facebook, para as redes, nem é mais Facebook hoje em dia, né? Twitter, Instagram, sei lá quais são as redes sociais aí. É para ir orar. É para buscar a face daquele que me ama. É para adorar aquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, ao único que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Na minha casa precisa ser levantado um altar da adoração. No meu lar, Rechalá, Canto, Mareilarachô, Baraias, os nossos lares precisam ter altares. Os nossos lares precisam ter altares. Os nossos lares precisam ter altares. Mas um altar com santidade, um altar com pureza, um altar onde Deus se agrade
da oferta que será colocada naquele altar. Deus fala para Josué, no versículo 13, dispõe-te, santifica o povo, e diz, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. É tempo, nós não podemos mais perder tempo, tem muita coisa acontecendo aí fora. Ao mesmo tempo, as pessoas estão presas, enclausuradas. Queridos, a hora que a igreja abrir as portas novamente, a hora que nós tivermos liberdade novamente para ministrar a palavra, ministrar a vida das pessoas, vocês vão ver quantas pessoas que vão precisar da nossa ajuda e do nosso socorro. Eu fiquei assustada, acho que foi o pastor Joel que comentou, eu não lembro, acho que foi ele, o quanto o número de divórcios tem aumentado na quarentena. Sabe por quê? Porque não tem paz nos lares. A briga, a confusão instalada. O inimigo não perde tempo. O inimigo não está de quarentena. Queridos, nós precisamos ter essa consciência. O diabo, Satanás, seus demônios, seus exércitos, não pense, eles não estão de quarentena. Eles estão agindo a 1000 por hora aí fora. Atacando os casamentos, atacando os relacionamentos de pais e filhos, filhos e pais. Essa doideira toda, essa confusão deixa a gente perturbada. Esses dias eu tive muitas experiências com o Senhor. Eu começava a falar, Deus, isso aqui está errado. Deus, isso aqui não está certo. Eu preciso de uma direção mais clara do Senhor. Eu preciso que o Senhor me ajude. Queridos, o Senhor não nos deixa sem resposta. Essa questão de aula online, que desafio. Jesus, misericórdia, que desafio. E eu estava desesperada em alguns dias. E eu falei, Deus. Gente, eu chorei na presença do Senhor. Eu falei, Deus, eu preciso de ajuda. Não é justo. Não é justo um peso, um jugo dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente familiar. Por causa disso. E foi incrível. Deus foi ajeitando. Deus foi conduzindo. E houve paz. Queridos, a igreja tem armas poderosas em suas mãos. A igreja tem armas poderosas em suas mãos. Nós somos a igreja. Nós precisamos usar essas armas. Nós precisamos decretar e declarar a paz. Nós temos que guerrear nos nossos lares. Nós temos que profetizar alegria. Nós temos que profetizar a presença do Senhor. Nós temos que atrair a presença do Senhor para os nossos lares. Queridos, nós precisamos fazer isso, porque nós somos a igreja, nós somos o Israel de Deus. Ah, pastora, mas a minha família não é convertida, mas você é. Deus só precisa de um. Eu, na minha casa, eu era sozinha, errei muito, mas Deus teve muita misericórdia. Decreta a palavra, profetiza no teu lar. Deus, em nome de Jesus, eu ordeno que todo espírito de confusão, todo espírito de perturbação, todo ódio, toda raiva, toda ira, saia deste lugar em nome de Jesus. Você é a igreja, você é o Israel de Deus. Se Deus não puder contar conosco, com quem que Deus vai contar? Tem uma parte que é nossa. Tem a parte que os anjos irão fazer, mas tem a parte que a igreja precisa fazer. E se você não fizer, Deus vai levantar outra pessoa para fazer. Mas não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Nós somos a igreja, amém? E nós precisamos nos posicionar, nos levantar como guerreiros, como guerreiros, como guerreiros, como um exército que Deus levantou. E aí Deus falou para Josué, Josué, faz assim. Faz assado, vai lá, assim, assim e assim. Mas primeiro Josué teve que eliminar o pecado do meio da nação. Teve que eliminar o pecado do meio da nação. Eu já contei esse testemunho, mas vou contar novamente. Eu já era convertida há muito tempo. E aí eu tinha mania assim. Gente, era incrível como aparecia. Eu andava na rua, eu achava acho que todos os clipes perdido na rua. Eu juntava.
né? Estava jogado no chão, eu juntava. Até que um dia o Espírito Santo, Deus, teve liberdade, eu dei liberdade ao Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus, é seu? Não. Mas tá jogado, tá na rua. É seu? Não. Então não pega. Um clips. Não quero nem imaginar quantas coisas eu devo ter perdido na minha vida por causa de clips. Legalidades. Nós não podemos dar brechas. Nós não podemos dar legalidade no ambiente espiritual, porque o inimigo não está brincando. O diabo não está de quarentena. Não esqueça disso. Então nós precisamos nos levantar. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos levantar as nossas mãos como verdadeiros guerreiros da nossa família, da nossa casa, do nosso bairro, dos nossos vizinhos. Nós precisamos orar pelos irmãos. Queridos, nós temos um grupo de mulheres aqui, às vezes de homens, quando nós podíamos vir no sábado de manhã, né, que nos tiraram o sábado de manhã. Vamos ver agora com esse novo decreto, quem sabe libera o sábado de manhã. Gente, é tremendo. É tremendo. No sábado de manhã, sabe por quê? Nos primeiros sábados, dá preguiça. Depois, nos 2, 3 sábados, você não vê a hora de vir. Sabe por quê? Porque o teu sábado depois rende pra caramba. Você faz coisas que você não imaginaria que faria. Estava comentando com a Mirella esses dias. Falei, Mi, é incrível quando a gente entende quem o reino é. Quando a gente entende quem o reino, qual a importância do reino de Deus nas nossas vidas. E quando nós damos a ordem correta ao reino, as nossas coisas, o nosso trabalho, o nosso serviço simplesmente flui. Flui, flui de uma forma, prospera de uma forma que a gente não acredita. Quando nós priorizamos o reino, quando nós compreendemos o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Igreja querida, igreja amada, por favor, a palavra que eu tenho hoje, nessa noite, para entregar ao seu coração é: não desanima, não deixa te vencer, não deixa o cansaço não, porque nós não estamos cansados, nós estamos quase bem de quarentena, né? A preguiça, o desânimo, a morbidão entrar. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos buscar aquele que é o único digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Esse nunca mudou e nunca vai mudar. Esse nunca vai deixar de ser quem Ele é. Porque Ele é o nosso Deus, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, Ele é nosso socorro. Oh, não tem médico nessa terra que possa fazer o que o nosso Deus faz. Não tem hospital, não tem UTI, não tem cloroquina, não tem azitromicina, não tem nada que o nosso Deus possa fazer além do que Ele é. Oh, a autoridade está no nome de Jesus. Nós temos essa autoridade delegada no nome de Jesus, pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. E esse sacrifício foi por mim, foi por você, foi pela minha casa, foi pelos meus familiares. E eu preciso confiar, eu preciso crer, eu preciso declarar isso. Mas eu preciso fazer a minha parte, senão não vai acontecer. Oh, se eu ficar dormindo, se eu ficar no preguiça, gente, o dia passa muito rápido. Ficar 40 minutos nas redes sociais é 2 minutos. É como se passasse 2 minutos. Nós precisamos vencer isso. Nós precisamos passar esse Jordão e nos tornarmos aprovados por Deus, amém? Aleluia. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Está sendo provado. Eu também. Vamos ler aqui um textinho com você. Deuteronômio, capítulo 8. Moisés está lembrando o povo, né? Fazendo o histórico, né? Relembrando os fatos ocorridos. Ele diz assim, no 8:2: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Eu queria, esse tempo tem
Eu tinha uma convicção no meu coração, mas Deus é soberano sobre as nossas convicções, amém? A convicção que eu tinha que Deus iria colocar, né, as coisas em ordem aí no decorrer dos 40 dias, 50, e a gente estaria livre da prova. Mas não, Deus está provando ainda. Porque esse povo aqui passou 40 anos sendo testado, provado, né? Eu creio que nós não vamos levar 40 anos em nome de Jesus. Mas a igreja do Senhor veio por um tempo, por um caminho, crescendo, se multiplicando como estrutura, avançando como estrutura, e precisa hoje realmente reflexionar. E o tempo, esses dias eu estava falando com o irmão, uma das provas mais difíceis de ser vencidas é a prova do tempo. Sabia disso? A prova do tempo. Deus sempre vai olhar para nós e esperar de nós a nossa resposta em relação ao tempo. Às vezes a pessoa vem, ela diz amém, ela diz sim para o Senhor, ela até entrega num apelo o coração para Jesus, mas no decorrer dos dias e do tempo. Às vezes nós fazemos propósitos, vamos orar, e no decorrer do tempo, tudo parece que vai esmorrecendo, vai enfraquecendo, vai... Então são dias, queridos, bem desafiadores. Nesse sentido, Deus tem nos provado, Deus tem nos levado a esse lugar onde temos que exercer fé. Qual é a prova dos dias atuais? É a prova da fé. Se nós olharmos para toda essa confusão local aqui, talvez quem estava nas capitais passou por essa confusão um pouco antes, mas essa confusão local aqui deixa todo mundo meio perplexo. Quero dizer para você, irmão, não fique perplexo com essas coisas, amém? Não perca tempo com isso. Os homens não vão suprir as nossas necessidades espirituais. Os homens, os governos, eles têm um papel, têm um papel. Mas o nosso recurso, a nossa resposta, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa aliança, a nossa alegria, a nossa cura, a nossa restauração, o nosso livramento, tudo é no Senhor, amém? Deus usa quem Ele quer. Aleluia, irmão. Deus usa quem Ele quer. Se Ele quiser usar o médico, Ele usa. Se Ele quiser usar a cloroquina, Ele usa. Se Ele quiser usar a oração, Ele usa. Se Ele quiser usar você, Ele usa. Amém? Claro que se você e eu nos permitirmos, Então, vamos confiar mais em Deus. Vamos estar mais conectados na palavra. Irmãos, eu realmente me incomodo um pouco. Eu tenho uma percepção de que nesses dias parece que é mais difícil de fazer devocional. Parece que é mais complicado. Parece que é mais difícil de viver aquela rotina. Claro, nós estamos se ambientando numa rotina nova. Que rotina nova? Não temos a mesma agenda de igreja. Não temos aquele culto de domingo à noite fervoroso, quando a casa está cheia, que todo mundo vem e sai alegre, Porque você quer ver pastor feliz, quer ver crente feliz, a casa cheia, Quando a casa fica meio... Não é igual hoje, que a gente sabe que os irmãos não podem vir. Se você deixar o natural falar com você, você vai olhar assim, nossa, Mas glória a Deus, temos várias pessoas aqui, várias que estavam nos acompanhando até instantes. Mas as coisas não são circunstanciais, amém? A resposta certa está aqui, Jesus diz assim, em Lucas 12, não temais, ó pequenino rebanho. Essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite, para você, irmão de casa. Jesus um dia olhou para aquelas pessoas e disse assim, não temais, ó pequenino rebanho. Amém? Não tema. Não tema, faça do Salmo 91 uma verdade para a sua vida. Não tema a seta que voa. Não tema o adversário. Não tema os 1000 e nem os 10.000. Amém? Deus está no controle de tudo. Você precisa nesses dias ler Lucas capítulo 12 a respeito disso. Você precisa ler o Sermão do Monte. Amém? Você precisa ler as palavras que vão encorajar a sua vida. Você precisa buscar o alimento sólido, amém? As notícias do dia a dia são só notícias, não são o alimento. O alimento sólido é a palavra do Senhor, aleluia. Amém, irmão? Amém, irmão? E Jesus diz assim, que devemos ficar nesta palavra pregada, nessa palavra ensinada. E se der alguma coisa, algum sintominha esquisito,
o que você vai fazer, irmão? Ei, irmã Maura, o que você vai fazer, irmã? Vai caminhar, eu vou fazer o seguinte: Jesus, a Bíblia diz que eu estou nele, então eu vou me esconder nele, eu vou me ver nele, eu vou olhar no meu espírito e me colocar nele, porque não tem vírus que vai entrar nele, amém? Amém, irmão? O lugar que você não pode sair, que eu não posso sair, nós não podemos sair dele, amém? Nem com a mente, nem com as emoções, e nem com o espírito, e nem com o corpo. Aleluia. Aqui são todos saudáveis, amém? E não é isso que vai ofender a vida de alguém. E deixa eu falar algo para você. Você precisa definir seu inimigo nesses dias. Defina seu inimigo. Covid é um inimigo. Covid não é uma doença, Covid é um inimigo. Por detrás dele tem o espírito de morte. E você precisa definir isso muito claro e declarar claramente que essa ofensa de morte não vai atingir a sua vida, porque ela é sua inimiga, ela é minha inimiga. Amém? Amém? Irmãos, não aceite a conversa, não aceite o jogo, se posicione. A Bíblia diz que os inimigos irão cair, eles cairão e caem mesmo, irmão. Mas é um posicionamento. Não entra na minha casa, não entra na minha família, não entra lá no lugar onde nós trabalhamos. Pode até entrar, a Bíblia diz, como vírus, a Bíblia diz que se ingerir, eu tenho usado a palavra ingerir para colocar mais genericamente. Jesus assim, se comer algo mortífero não fará dano. E eu declaro em nome de Jesus que mesmo que alguém inale, mesmo que alguém coloque esse vírus para dentro por alguma razão, a hora que ele bater no sangue de Jesus, ele vai morrer. Amém? Vamos fazer nossa parte? Vamos se cuidar? Vamos tomar sol, vamos caminhar na medida dos decretos permitirem, né? Porque ninguém pode proibir nosso direito de caminhar, de ir e vir. Amém? Vamos tomar cuidado com a alimentação. Vamos tomar cuidado com isso aqui, ó, com a mente. Tomar cuidado. Tomar cuidado. Durma bem. Não fique depressivo. Você começou a ficar depressivo, você lembra do irmão que canta bem, lembra da irmã que canta bem, liga para alguém, faça alguma coisa, mas em nome de Jesus, como disse o Alexandre, não estamos sozinhos. Nós somos uma igreja que nesses dias, agora juntando com a palavra do pastor e com o ensino da pastora, temos que ser um organismo vivo. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos se conversar mais, irmão. Nós vamos orar mais juntos agora do que antes. Então, eu subi aqui para dizer para você, toda vez que eu ou alguém que eu escalar para, na hora do almoço ou à noite, tirar um tempo de oração, irmão, entre na sala do Zoom, entre no Facebook, vamos orar ao Senhor, amém? Sabe o que nós temos que fazer esses dias? Não é muita coisa, irmão, é só ser igreja. Vamos orar 15 minutos, 20 minutos, na hora do almoço, na hora da janta. Irmãos, nós gastamos horas atrás de informações, enchendo a nossa cabeça do que não precisa. E poucos minutos para buscar o Senhor, orar a Deus. A igreja é a resposta. Eu e você somos a resposta. Então o que nós vamos fazer nesses dias, se realmente vigorar esse decreto que nos impeça de cultuar? Irmãos, o decreto pode impedir nós de vir para a igreja, mas não pode impedir nós de ser igreja. Amém? No sábado à noite nós vamos brincar de novo com show de talentos, né? Ter aquela comunhão gostosa. Nós vamos inventar, Deus vai dar as criatividades. Amém, querido? Você não precisa ficar em casa triste, nem aborrecido, nem chateado, e nem desesperado, e nem desesperançado. E se souber de alguém que está passando mal, por favor, pega o telefone e liga e repreende este mal em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém, querido? Vamos nessa. Firme e forte. Ah, não, irmão. Firme e forte. Amém. Nós somos igreja, nós temos que ser diferente.
as finanças, tem alguém passando mal, pega Romanos capítulo 12, vê lá as virtudes recomendadas. Tem uma série de práticas ali que são recomendações para a igreja. Vamos cuidar uns dos outros. Se tiver alguém passando necessidade, precisando de uma cesta básica, ligue, informe, comunique, a gente corre de atrás, vai de atrás. Ninguém vai ficar da igreja para trás, amém? Nós não podemos acudir o mundo todo, mas os nossos da fé é a nossa obrigação, amém? Amém, irmão? Ser uma fonte de esperança. Eu e você temos que ser uma fonte de esperança. Aleluia, uma fonte de fé, uma fonte de firmeza, uma fonte de convicção. Irmão, se ficar olhando para tudo aí, já não dorme mais, não precisa muito para não dormir mais. Mas eu e você somos uma resposta nesse tempo e nessa geração. Nós somos igreja. Até que o Senhor liberar de novo a igreja para ser igreja estrutura, nós somos a resposta como igreja orgânica, invisível, corpo de Cristo perfeita, que caminha na fé, que caminha na pegada do Evangelho, em nome de Jesus. Aleluia, vamos orar? Senhor, nós, coloque-se em pé. Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome. E nessa noite, antes de encerrar esse culto, queremos orar, Pai. E como pastor dessa igreja, quero orar declarando, Senhor, a paz. Declarando, Senhor, a segurança, a tranquilidade, Pai. Declarando, Senhor, que esta ofensa de morte não vai atingir este povo. Esta ofensa de morte não vai atingir as nossas famílias. Esta ofensa de morte não vai atingir as pessoas que amamos. Não vai atingir as pessoas que caminham conosco como amigos, como colaboradores, colegas de trabalho. Não vai atingir pastores, não vai atingir, Senhor, não vai atingir o povo, Senhor, que nós temos levantado esse clamor, Pai. O povo, Senhor, que nós cremos que o Senhor já deu o livramento. O povo, Senhor, que não vai ser atingido, Pai. Senhor, é tempo de glorificar. A Bíblia diz que o Senhor sempre guardou, reservou o remanescente. Não porque somos melhores, mas porque somos Teus filhos, Pai. E queremos glorificar o Teu santo nome. Queremos chegar no final, Senhor, dessa história intactos, porque a Bíblia diz que no passado daquele deserto, as vestes não envelheciam, os sapatos não se desgastavam. Ninguém, Senhor, foi atacado das doenças, das comorbidades. Sim, Senhor, o Senhor trocou a geração por causa de um propósito, mas a Bíblia diz que aquele povo, caminhando pelo deserto, foi sustentado totalmente pela mão forte do Senhor. Mas isso são dias de prova, são dias de luta, são dias de desafios, são dias de posicionamento, são dias de não temer. Pequeno rebanho, escute, pequeno rebanho, escute, não tema, não tema, aprove ao Senhor vos dar o reino dos céus. Você faz parte de um reino inabalável, você faz parte de uma pátria celestial, onde não há enfermidade, onde não há doença, onde não há dor, onde não há perda. Você, irmão, pequeno rebanho, faz parte de um separado de Deus, de um separado de Deus. Você precisa se ver embaixo da potente mão de Deus. Você precisa se ver embaixo da poderosa mão do Senhor, embaixo da sombra do Onipotente, embaixo das asas do Altíssimo. Se veja nesse lugar, se perceba nesse lugar, entre nesse lugar, habite nesse lugar. Em nome de Jesus. Ó morte, aonde está o teu poder? Jesus ressuscitou, venceu a morte, venceu. Lembre o Covid, que ele foi vencido pelo sangue do Cordeiro. Lembre esta ofensa de morte, que ela foi vencida pelo sangue do Cordeiro. Jesus levou sobre si a morte, o salário do pecado. Oh Pai, ressuscitou para sempre. Ele é o Senhor para sempre.
ressuscitou para sempre, Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Senhor, em nome de Jesus, oramos para que a fé, Senhor, seja fortalecida. Nada vencerá, Senhor. Nada vencerá aquilo que o Senhor já venceu. Aleluia. Oramos, Pai, para que cada família seja guardada. Oramos, Pai, para que pessoas que estão doentes, nos leitos de hospitais, que o Senhor envie a sua palavra e sara. Que o Senhor envie a sua palavra e sare. Que o Senhor envie os teus anjos pelos hospitais, pelas casas e sare. Que o Senhor envie os teus anjos, Senhor, de guerra e poder, e com ordens recebidas dos céus, para ocupar os espaços de governo local e estabelecer ordens, Senhor, no meio desse caos, dessa confusão toda. Oramos, Pai, para que o Senhor guarde a provisão dos irmãos. Que o Senhor não permita ninguém perecer. Não permita os empresários, os empreendedores, especialmente os pequenos empreendedores, perecerem com seus negócios. Que o Senhor, em nome de Jesus, os sustente. Que o trabalho, Senhor, de cada um, Senhor, seja guardado, escondido do Senhor. Se realmente formos passar por 7 dias sem podermos atuar no trabalho, nós cremos que o Senhor fará vir do céu a resposta. Nós cremos que o Senhor, que é o Deus da provisão, o Jeová Jireh, o Deus de toda a provisão, o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. E ainda que por alguns dias não possamos exercer, alguém não possa exercer o seu trabalho, a sua profissão, o Senhor cuidará de todas as coisas. Não haja ansiedade, não haja ansiedade, não haja ansiedade no meio do povo. Pelo contrário, uma alegria que vem do Espírito, uma alegria que vem da parte do Senhor. Oh, Pai, a Bíblia diz que nós devemos ter por alegria ao passar por tribulações. Senhor, uma alegria no Espírito, uma alegria no Espírito seja liberada da parte do Senhor para passarmos. E nós vamos passar, Senhor. Em nome de Jesus, já estamos passando. O Senhor tem cuidado de nós. Irmão, creia já naquilo que Deus fez. Olhe para as coisas que Deus já fez, irmão. Você podia não estar aqui, eu poderia não estar aqui. Você que nos assiste, eu poderia não estar assistindo. Deus já deu tanto livramento nesse tempo, irmão. Não tem por que você ficar preocupado, ansioso. Vai para casa dando um glória a Deus. Vai para casa feliz. Ouça um louvor. Ouça louvores. Nesses dias ouça louvores. Cante louvores. Faça desse tempo, como disse a pastora, sabe, querido, o cuidado que nós temos que ter, quase encerrando aqui, mais um minutinho, sabe, um cuidado, não deixe a preguiça tomar conta, irmão. Mantenha a sua rotina, levante cedo, continue fazendo as coisas rotineiras do dia a dia, amém? Não é férias, não confunda lockdown com férias, porque isso tira o nosso foco. Vamos continuar fazendo as coisas. Claro que às vezes vai levantar uns minutinhos mais tarde, sim, mas não deixe de fazer as coisas, amém? Não deixe de fazer, né? Toma o solzinho, se alimente bem, durma bem, ore, busque, faça tudo que tem que ser feito nesses dias. Você vai ver, como eu dizia, Deus tem dado os livramentos, irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor. Nosso povo tem sido livrado tremendamente. Oramos, Pai, em nome de Jesus, eu declaro isso. Pessoas que são dos grupos de risco na igreja, que nem estão aqui, estão nos assistindo. Que o Senhor toque com poder sobre elas, esconda elas de uma maneira muito especial, embaixo da poderosa mão do Senhor, para que essa enfermidade não as toque. Essa enfermidade não tire, não ceife a vida de ninguém. Neste lugar está repreendido e proibido isto, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós passaremos e chegaremos do outro lado dessa turbulência com todos em plena saúde. Em nome de Jesus, declare isso sobre a sua casa, sobre a sua vida.
sobre as pessoas que você ama. Sabe, é tempo de você ser profeta de Deus, amém? Seja um profeta de Deus nesse tempo. Não seja covarde, não seja remisso, não seja omisso. Seja profeta de Deus em nome de Jesus. Na minha casa essa ofensa não entra, e na casa das pessoas que eu amo esta ofensa também não entra, em o nome de Jesus, amém? Aleluia. Que Deus te abençoe, queridos. E a gente vai se ver bastante. Se realmente houvesse lockdown que impedir a gente de fazer culto, pela justiça já está determinado. Vamos ver o que o prefeito vai negociar aí amanhã. Nós vamos se ver, irmão, minha vontade é se ver todo dia, em algum momento, para orarmos, para ter um tempinho, tá? Então deixa o Zoom ativo lá, quem não tem, baixa, né? Mais Facebook, a equipe de mídia está trabalhando bem. Domingo nós vamos fazer o culto normal, bem feitinho, como foi domingo passado, amém? Foi muito precioso o tempo que nós tivemos, sendo uma igreja de comunhão, afastada, mas tendo comunhão, cada um protegendo o outro em oração, e andando junto e cultuando o Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um pouquinho temos que estar em casa, né? E a gente vai se falando então, na medida do possível. Amém.